Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos. Que a doce paz do nosso Mestre possa envolver a todos nós, as nossas mentes, os nossos corações, nos deixando preparados para as lições da noite de hoje. E vamos iniciar com algumas palavras de Joana de Ângeles nesta obra Entrega-te a Deus, um grande desafio para todos nós. E ela diz o seguinte: vivem-se na atualidade os dias de descontrole emocional e espiritual no querido orbe terrestre. O tumulto desenfreado, fruto do descumprimento das leis, invade quase todas as áreas do comportamento humano e da convivência social. A probidade cede lugar à avareza, enquanto a simpatia e a afabilidade são substituídas pela animosidade contumaz. As pessoas mal se suportam umas às outras, explodindo por motivos irrelevantes sem significado. Apontam-se a fugacidade de todas as coisas, a celeridade do relógio, o medo, a solidão e a ansiedade como responsáveis pela frustração dos indivíduos, gerando as situações agressivas que os armam de violência e de perversidade. Aumenta assustadoramente a agressividade nesses dias, nos grupos humanos, sem que haja um programa de reequilíbrio, de harmonização individual ou coletiva. Então, é uma mensagem onde ela fala e nos chama à reflexão quanto à nossa agressividade, quanto à violência que nos envolve e que externamos em sociedade e que hoje assola o nosso planeta de vibrações tão negativas. Ela fala da necessidade de um programa de reequilíbrio. E nós temos este programa para nos auxiliar em nosso progresso e na nossa transformação interior. Esse programa, meus irmãos, consiste no Evangelho. Jesus veio ao meio de todos nós para trazer as lições divinas, a lei de Deus, como o caminho, como o programa para o nosso progresso e o nosso melhoramento. E diante de tanta agressividade e violência, Jesus traz como lições as bem-aventuranças. Como motivo do nosso estudo este mês, o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus diz: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E com este objetivo, o item 6, onde vamos buscar a compreensão do valor da afabilidade e da doçura. Então, com Jesus trazendo as bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Nestas considerações de Jesus, Kardec afirma a todos nós que por estas máximas Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei. E destacamos neste item a afabilidade, que é, então, uma lei. Como lei de Deus, temos, então, o sentimento da brandura, o sentimento doce, que é a afabilidade, uma lei. Então, nos questionamos quanto a esse sentimento em nós. Nesse momento em que se encontra a Terra,
envolvida de tantas vibrações violentas, como nós estamos participando dessas vibrações? Estamos colaborando com toda essa violência? Ou somos brandos e afáveis? Como uma lei que precisamos cumprir para o nosso progresso, somos amáveis? Somos afáveis? Então, é um momento de grande decisão para as nossas vidas, para que possamos refletir e tomarmos uma decisão. Porque seguindo o caminho da violência, nós não vamos progredir. Porque a lei de Deus traz como sua excelência a lei de amor. E com ela a brandura, a mansidão. Então se torna necessário que cada um de nós pensemos nestes nossos sentimentos. O que estamos vibrando e externando? A violência ou a brandura, a afabilidade? Se nos reconhecemos fazendo uma reforma íntima, que somos imperfeitos e, como tal, violentos, é necessária a mudança. É necessária uma transformação. E nesse processo de mudança, nós temos um recurso a nos auxiliar, que o espírito de Lázaro traz para nós como reflexão e instrução neste capítulo: a benevolência. A benevolência é fruto do amor ao próximo e produz a afabilidade e a doçura. Então, nós temos um recurso que, embora ainda imperfeitos, e ainda com sentimento, muitas vezes, de intolerância, de ódio, de violência, nós podemos mudar fazendo o bem ao próximo. Praticando o bem. Nos preocupando com o outro com humildade, com simplicidade. Observando o outro com igualdade, porque somos todos criaturas do mesmo Pai. Então, quando nós auxiliamos ao outro, nos disponibilizamos a fazer o bem, nós estamos nos envolvendo nesse sentimento de amor e buscando uma vibração renovada, um novo sentimento. Porque quando eu faço bem ao outro, esse sentimento volta para mim. Se nós fazemos o bem ao outro, nós recebemos essa bondade de volta. E esse sentimento novo passa a vibrar em nós e passa a nos auxiliar nessa atitude transformadora, de sermos amáveis, de sermos dóceis. Agora, o espírito de Lázaro também nos chama a atenção para que essa benevolência ela não seja limitada às aparências. Por quê? Em sociedade, nós costumamos muitas vezes mascarar essa benevolência. Fazemos o bem e transparecemos uma bondade que não é sincera da nossa parte. Então, podemos até transmitir um sorriso ou sermos muito bem educados, mas esse sorriso é falso. Essa educação, ela é falsa. Porque em sociedade nós temos interesses, segundas intenções. E muitas vezes nos fazemos de bonzinhos para obtermos as vantagens que desejamos. Então é necessário que nós busquemos uma verdade na ação dessa benevolência.
nesse sentimento do bem que nós estamos fazendo, né? E uma reflexão de como nós realmente somos. Porque nós, às vezes, sorrimos e temos atitudes, né, de bonomia, mas, na realidade, não somos tão bonzinhos assim, né? Utilizamos uma máscara para disfarçar quem realmente somos. Violentos, odiosos, com os nossos corações cheios do veneno do egoísmo, da intolerância, do orgulho, né? E nos colocamos como verdadeiros hipócritas, que fazemos um bem que não acreditamos, ou que não tem o real sentimento do bem, né? Daquele bem que fazemos, descompromissados, sem esperar o agradecimento, sem esperar a recompensa, sem esperar o aplauso, mas fazer o bem com um sentimento verdadeiro, amável, caridoso, daquele virtuoso que sabe que fazer o bem é o que nos leva à felicidade e ao progresso. E em família, né? Como é o nosso comportamento no lar? Bem, fora do lar, nós somos bonzinhos, educados e não agimos com autoritarismo, até porque nós precisamos conviver em sociedade. Se nós fôssemos mostrar realmente quem somos em sociedade, não teria convivência. Seria muito pior do que já está, porque somos todos imperfeitos. Imaginemos, se nós não tivéssemos, né, como diz o Lázaro, esse verniz para que momentaneamente pudesse aí mascarar ou esconder as nossas imperfeições. Então, agimos desta forma, né? Resistimos, damos aquele respirar profundamente e não nos colocamos como realmente somos. E até porque, se fizéssemos isso, poderiam até nos colocar no nosso devido lugar. E não é o que nós queremos. Mas, em família, dentro do lar, aí nos revelamos como verdadeiros tiranos, despontamos nosso orgulho, né? Somos verdadeiros déspotas. E é justamente o ambiente em que nós deveríamos trabalhar e desenvolver a nossa reforma interior. Porque estamos ali dioturnamente convivendo com aqueles que são oportunidades de nosso melhoramento. E nos melhorando, podermos auxiliar aqueles que estão conosco ao nosso lar. E não fazemos, né? Então, revelamos quem realmente somos e não aproveitamos essa grande oportunidade dentro do lar para essa transformação interior, na busca da mansidão e da brandura. Mas é oportunidade, e que possamos refletir no aproveitamento dessa oportunidade. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente, né? Apresenta, então, uma virtude autêntica. Aqui nós temos a imagem de Chico Xavier, que, com certeza e sem nenhuma dúvida para todos nós, é um exemplo de brandura e mansidão. E Ramiro Gama, na sua obra, com os lindos casos de Chico Xavier, ele conta a história de Cidália, né? Cidália, aquele grande anjo que acolheu Chico e seus irmãos, né, quando ela se casou com o pai dele.
E ali, ela, ao acolher aquelas crianças, de imediato ela teve uma preocupação, que era colocá-los na escola. Ela via a importância de que eles tivessem que estudar. Mas como colocá-los na escola? Tinha que comprar os livros, cadernos, o custo era alto. Então ela teve uma ideia com eles, que eles poderiam fazer uma horta. E ali os legumes, as hortaliças, sendo vendidos, eles teriam recurso para poderem colocar nos estudos das crianças. E assim foi feito. Fizeram uma horta bonita e as verduras já, né, em ponto de venda, eles passaram a vender. E era uma grande alegria para o Chico e seus irmãos, porque eles vendiam os legumes e recebiam o recurso que podiam estudar. Com o tempo, a Cidália, estando sozinha em casa e tendo que buscar lenha, ela fechava a casa e saía, deixava a casa sozinha. E ela percebeu que com essas suas saídas, as verduras estavam sendo roubadas. E aquilo preocupou, porque ela precisava das verduras para ter o recurso para ajudar as crianças. E alguém estava roubando as verduras. Então, um dia, ela saiu e se escondeu para ver quem é que estava fazendo isso. E descobriu que era a própria vizinha. E agora? Como que ela ia fazer? Denunciar a vizinha? Brigar com ela? Ela não queria fazer aquilo. Mas também precisava das verduras que estavam cada vez mais sumindo. Então, quando o Chico chegou em casa, ela explicou para ele o que estava acontecendo. E pediu: Chico, quando você for orar para sua mãe, peça a ela um conselho. O que nós devemos fazer diante dessa situação, meu filho? E assim Chico fez. E em suas preces, a sua mãe lhe disse: Chico, peça a Cidália que quando ela for sair de casa, ela pegue a chave e entregue à vizinha. Peça a ela que tome conta da casa. E assim a Cidália fez. E a partir de então, as verduras cresceram e ninguém tirou mais de lá, porque a vizinha se achou na obrigação de tomar conta de toda a casa e de toda a horta. Então, nessa história, nós vemos o exemplo de um ser que tem essa bondade no coração, né? Essa afabilidade. Porque, sinceramente, se fosse com cada um de nós, o que nós faríamos? Né? Chamaria logo a polícia, exporia a pessoa, que é uma ladra, criaria todo um escândalo. Com certeza essa seria a nossa atitude. Mas a Cidália teve esse olhar de se preocupar com quem estava tendo aquela atitude. Né? E mais do que isso, de pedir ajuda aos bons espíritos através da prece para resolver a situação. Né? De parar e de ver que se pode resolver de uma maneira branda, sem violência, sem tumulto. E nós podemos fazer isso, e devemos fazer isso. Né? Através da prece, rogar a solução das nossas dificuldades, principalmente quando nós nos colocamos na vontade de vencer as nossas imperfeições e temos dificuldade. Bem, nessa virtuosidade autêntica, né, é o mesmo, a pessoa é o mesmo em sociedade como na sua intimidade. Então não usa essa máscara, né, de que é bonzinho, mas no fundo não é. Então basta que dos lábios manem leite e mel. O coração, de algum modo, tem que estar associado, senão só há hipocrisia. Mais um chamamento para a nossa essência interior, né, da nossa essência de seres espirituais.
Não basta que eu fale palavras bonitas, que eu tenha atitudes de bondade, mas se o meu coração não é assim. Eu posso falar algo bom, algo bonito, quando a pessoa sai, eu estou difamando. Eu estou agindo de forma contrária, porque essa não é a minha essência interior. Então é preciso que haja essa mudança, que haja essa transformação. Assim, meus irmãos, nós concluímos que só herdaremos a terra como verdadeiros filhos de Deus quando nossos corações forem afáveis e dóceis para com todos, praticando o bem e obedecendo à lei de Deus, né? Buscando fazer o bem, buscando essa afabilidade da mansidão e da brandura, para que possamos herdar a terra onde habitarão os bons, né? Os que cumprem realmente a lei de Deus. E como reflexão final de Lázaro, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Para que possamos refletir e pensar nas nossas atitudes, porque nós enganamos aos homens, mas não a Deus. E as nossas atitudes e pensamentos são todos registrados, meus irmãos, na nossa ficha da vida espiritual. E é o que vai pesar quando retornarmos ao plano dos espíritos, desejosos de fazer parte do reino de Deus. Que essa doce paz do Mestre permaneça em nossos corações. Que assim seja. Podem fazer perguntas, tirarem dúvidas. É o momento em que vocês podem participar. Vamos continuar aqui refletindo enquanto aguardamos as perguntas de vocês. O que podemos refletir com base nos ensinamentos do Evangelho de Jesus sobre aquelas pessoas que são dóceis, amáveis, compreensivas, bondosas, fora do lar, mas que são o contrário dentro de casa. Como podemos resolver essa questão? Como melhorar essa situação? Sabemos que todas essas vibrações, essas desarmonias, né, que nós provocamos dentro do nosso lar, com essa convivência não bondosa, não compreensiva, essas atitudes geram desequilíbrios para nós, para os familiares, geram sofrimentos, né, e até mesmo comprometimentos perante as leis de Deus. Então, o que podemos refletir sobre essa questão que existe, né? E como podemos melhorá-la, como podemos nos ajudar para vencer
essas dificuldades. Boa noite. Bom, em primeiro lugar, nós devemos pensar que, ao agir dessa forma, nós estamos perdendo uma excelente oportunidade de crescimento nosso. Porque Deus, na sua bondade, na sua sabedoria, junta na família, na maioria das vezes, aqueles que precisam se reajustar. Então, se nós agimos assim na família, dentro da família, nós estamos perdendo essa oportunidade que nos foi ofertada. E Emmanuel nos ensina que todo o processo de educação do espírito se inicia dentro do lar, né? Então, primeiro dia de vida, é André Luiz, né, que fala, primeiro dia de vida, primeiro dia de aula, primeiro dia de escola de aprendizado dentro do lar. Porque me parece que o caminho correto é a gente aprender dentro do nosso lar, iniciar essa semente de melhoria na sociedade, né, fincando as raízes dentro do nosso lar. Porque a sociedade reflete aquilo que a gente trabalha aqui dentro, né? Mas se eu estou agindo com benevolência, com amor, com afabilidade fora do lar, eu acho que já temos um caminho andado. Porque se eu sei fazer isso fora do lar, é uma questão de me disciplinar e de fazer também dentro do meu lar, né? Buscar naquelas pessoas que estão convivendo com a gente, nos conhecer e ver como é bom, como é diferente lá fora, né? Como flui melhor nesse relacionamento e trazer essas mesmas práticas para dentro do nosso lar, né? Assim a gente vai nos melhorar. Do contrário, estaremos perdendo uma bela oportunidade de reconciliar com aqueles com quem a gente precisa realmente se reconciliar dentro do nosso lar. E a doutrina espírita nos esclarece que quando a gente deixa passar essas oportunidades, elas voltarão, porém, em cenários diferentes, com as suas complicações inerentes, com as suas dificuldades inerentes ao adiantamento dos nossos compromissos. Então, eu acho que a doutrina espírita tem um papel fundamental nisso, que é esclarecer as consequências da prática desses atos dentro do lar. E uma questão interessante que você levantou é a questão da disciplina, não é? Com esforço, com a perseverança, buscando nos disciplinar, evitar essas atitudes negativas nos nossos relacionamentos, com a repetição desse exercício, nós vamos conseguindo nos tornar mais mansos, mais dóceis, mais educados, mais compreensíveis, não é? E nos nossos relacionamentos. Educação também se faz com repetição, não é? Então, vamos aqui para as perguntas, que estão muito boas. Pergunta da Neuza. A maledicência também é uma dificuldade que todos nós trazemos, e essa dificuldade dificulta os nossos relacionamentos, tanto fora do lar quanto dentro do lar, né? Principalmente quando a gente começa a falar mal da família do outro, dos parentes do outro, etc. Aí já vira uma discussão em família, não é? Então, a pergunta da Neuza: o que fazer para evitar a tentação da maledicência? Tem um ditado que diz: quando não quer, dois não brigam. Então, com relação à maledicência, não seja você o multiplicador, né, dessas questões. Então, se alguém chega para você e vai falar mal da outra pessoa, né,
vai tecer comentários desagradáveis. Se você fomenta aquela situação, ela vai se ampliar, ela vai se propagar, né? E você vai estar envolvido naquele processo a partir do momento que você fomenta. Então, não deia asas, como dizem, a essas questões. Não permita ser que o seu ouvido, né, ou que a sua participação no sentido de dar prosseguimento àquela questão. Se você tiver algo de bom para parar aquele processo, a melhor coisa que você faz. Ou então silencie. Silencie. Se alguém chega para você e você não tem nada de bom para falar, silencie. Mas sempre que alguém vem falar de uma outra pessoa para você, todos nós temos qualidades. Aponte a qualidade, só não, mas fulano também tem tal e tal qualidade. Ressalta a qualidade, não seja você aquele que dá continuidade a esse processo. Seja você aquele que interrompe o processo. Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos. Me parece que ela perguntou o que fazer para domar a inclinação de falar mal do outro, quando essa tendência é nossa. Então, todos nós temos as nossas imperfeições a vencer. E falar mal é algo que a gente faz o tempo inteiro. A gente fala mal do tempo, a gente fala mal do governo, fala mal do clima em geral, fala mal dos atores de televisão, das atrizes que trocam de marido, enfim, que fez plástica. Isso tudo é maldizer, é falar mal das pessoas. Uma atitude importante é observar a nós mesmos, olhar para dentro de nós, observar os nossos pensamentos e modificá-los à medida que eles vierem. Deu vontade de falar mal de alguém, faz uma prece, faz um pedido ao anjo da guarda, me ajude a modificar, me modificar, eu preciso ser melhor. Me ajude a cumprir a lei de Deus, que é de amor. E manter-se ocupado, estudar o Evangelho, manter-se sempre ocupado. Quem está muito ocupado não tem tempo de falar mal de ninguém, de nada e nem de ninguém. Então, o conselho é esse. É o orar e vigiar, né, Ciomara? É o orar e vigiar que Jesus nos deixou, né? É exercício de disciplina o tempo todo, para a gente se melhorar e vencer a nós mesmos, vencermos a nós mesmos, né? Nós somos muito indisciplinados, essa é a verdade. Bom, tem duas perguntas aqui maravilhosas. Vamos para do Carlos. Carlos Eduardo. Como não erguer o tom de voz, manter a afabilidade, ser dócil? Isso é tudo que não somos, né? Compreensivos, educados, né? E por aí, diante de situações onde os familiares que estão sob o nosso cuidado estão comprovadamente errados. Exemplo, né? Filhos, por exemplo, que desejam fumar, que desejam usar álcool. Essa fase é complicada, né? Os adolescentes, etc. E outros tantos exemplos que nós temos dentro da nossa convivência. Como não erguer, como ser dócil diante das situações como essas. Porque quando as situações estão fáceis, a gente consegue mais, tirar uma nota boa aí, né? Até um 10. Mas e quando a situação está difícil? Bom, como ser dócil, vamos perguntar para a Cíntia, que fala manso, que fala dócil, que fala bonitinho. A gente tem que aprender com a Cíntia. Mas nós precisamos entender a diferença entre ser dóceis e sermos firmes. Porque se temos filhos
Conosco, nós temos responsabilidades perante eles, diante de Deus. E nós recebemos os filhos para conduzi-los, orientá-los no bom caminho e devolvê-los a Deus melhores do que nós os recebemos. Então, nós não podemos ser coniventes com atitudes errôneas dos nossos filhos. Nós não podemos ser dóceis e bonzinhos com atitudes erradas. Nós temos que ser firmes e dizermos não. Eu passo por isso na minha casa, eu tenho filhos e eu sou firme. Muito embora não seja muito educada, não. Vou confessar para vocês que na hora que eu fico nervosa, que eu vi, já falei muito mais firme do que deveria. Será que é só você? Somos todos De nós, jeito né? nenhum. Mas a gente precisa ter o domínio da nossa casa. Não, aqui dentro da minha casa isso não vai ser possível. Quando você tiver idade suficiente e quiser continuar fazendo isso, quer beber, quer fumar, quer fazer coisas erradas, faça quando você tiver a sua casa, que você for dono do seu ambiente, que você se mantiver financeiramente, você pode fazer. Mas enquanto você estiver aqui, como dizia minha mãe, quando você comer do meu feijão, você vai tomar do meu cinturão, entre aspas. Entre aspas, olha a psicologia aí. Não tem couro lá em casa, não. Tá certo, muito bem. Oh, que pergunta que nos faz refletir tanto, né? Lembrando que ser dócil, ser afável, não quer dizer que devemos ser passivos, omissos. Não. Usar de energia, de firmeza, como a senhora muito bem colocou, mas de forma certa, sem violência, sem agressividade. Isso nós temos que trabalhar dentro de nós, não é? Porque todos nós temos uma dose de agressividade ainda dentro de nós. Herança que nós trouxemos aí das nossas, dos resquícios, vamos assim dizer, da nossa animalidade ainda inferior, e que nós temos que trabalhar para combater. Né? Além disso, Rose, é bom a gente entender que nós também estamos em contato dentro do lar com espíritos com os quais nós temos comprometimentos e problemas de outras existências. Então, é mais difícil sermos dóceis com aqueles com os quais nós entramos em contato e mesmo sem lembrar do nosso passado com esses espíritos, no nosso subconsciente está presente essa animosidade. Então, nós temos que nos vigiar muito mais dentro de casa por causa dessas questões. Eu vou responder rapidinho essa pergunta aqui da Beatriz. Como ter disciplina com pessoas que aparentam ser brandos ou dóceis, por exemplo, no trabalho, e não são? Como sermos brandos com essas pessoas? Dando o nosso exemplo de conduta. Não desistindo de praticar as atitudes corretas, de perseverar no bem. O exemplo é uma força, né, que arrasta a pessoa a um outro comportamento, a uma atitude. Né? Então, com o nosso exemplo, nós vamos também influenciando as mudanças das pessoas. Que Jesus nos abençoe. E vamos agora para o nosso momento do tratamento espiritual.